Dizem que o silêncio é o grito mais forte que existe. Mas poucos percebem que, por trás desse silêncio, há uma força que não se vê, uma força que não precisa provar nada para existir. Essa é a energia do vazio. E quem aprendeu a habitá-la foi um homem que venceu dezenas de duelos sem jamais perder o equilíbrio. Miyamoto Musashi. Musashi entendeu algo que ainda hoje nos escapa. O inimigo não está diante de nós, está dentro. Enquanto outros afiavam espadas, ele afiava a mente. Ele observava a si mesmo como um espelho, e nesse espelho via o movimento do mundo inteiro. Não lutava para vencer, lutava para entender. É por isso que o vazio não é ausência. É presença total, mas sem apego. É o estado em que a energia deixa de se dispersar para se tornar direção. O filósofo estoico Marco Aurélio dizia o mesmo em outras palavras: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. É uma verdade antiga, mas ainda ignorada. Por que insistimos em controlar o que está fora, quando o verdadeiro domínio é interno? Por que reagimos ao caos dos outros, permitindo que nos roubem energia, foco e paz? Musashi aprendeu cedo que o ego é o ruído que impede o instinto de agir. Ego é o medo de parecer pequeno, é o desejo de provar que se é alguém. Mas quanto mais tentamos provar, mais distantes ficamos de ser. O ego quer volume, o vazio quer precisão. O ego quer mostrar, o vazio observa. Quando ele dizia que o guerreiro deve ser como a água, falava da fluidez de quem não resiste ao instante. A água não discute com a pedra, ela contorna. E ao contornar, vence. Lao Tzu chamava isso de Wu Wei, o não esforço. Os estoicos chamavam de apatheia, a serenidade imperturbável. Musashi chamava de Ku, o vazio. 3 nomes para a mesma sabedoria. A paz interior que nasce quando você não luta contra o fluxo. Mas como manter essa calma num mundo que exige reação o tempo todo? Nas redes, nas conversas, nas crises, parece que quem não reage, perde. Será mesmo? Ou será que quem não reage apenas escolheu o campo onde a luta termina antes de começar? A serenidade não é passividade, é domínio energético, é saber quando falar, quando calar e quando deixar que o próprio silêncio fale por você. O silêncio é como um espelho limpo. Tudo o que se aproxima dele é refletido com exatidão. Por isso incomoda tanto. Ele mostra o que o outro não quer ver. Musashi não precisava provar sua força. Ela era sentida antes mesmo do primeiro golpe. A presença dele, estável e silenciosa, era suficiente para desarmar qualquer adversário. Como se a calma fosse uma armadura invisível e o vazio, o espaço onde nada o atingia. É possível viver assim hoje. Cercados por ruído, urgência e comparação, existe espaço para o vazio. Ou será que estamos tão cheios de nós mesmos que já não cabe mais silêncio dentro? Curta, inscreva-se e siga comigo nessa jornada, porque às vezes a coisa mais poderosa que você pode fazer é não reagir. O ego é o vazamento silencioso da nossa energia. Você acorda bem, sente-se em paz. E basta uma palavra atravessada, um olhar torto, uma crítica nas redes sociais e toda essa estabilidade desaparece. Como se um simples estímulo externo tivesse o poder de roubar sua alma. Mas ninguém rouba aquilo que está centrado, apenas o que está exposto. O ego é a parte exposta. Musashi entendia isso melhor que qualquer psicólogo moderno. Ele dizia que o guerreiro perde no instante em que se irrita, porque o inimigo já o dominou por dentro. E quantas vezes nós entregamos essa vitória ao outro? Com raiva, vaidade, necessidade de resposta. Epicteto alertava há 2000 anos. Se alguém te irrita, é porque você te deixou irritar. É duro ouvir isso, mas libertador compreender. O ego é o ruído entre o que você sente e o que você é. É a voz que diz: eu preciso ser admirado. Eu tenho que vencer. Ninguém pode me desrespeitar. E quando vivemos sob essa voz, perdemos o centro. Reagimos ao mundo como um barco sem leme, indo na direção de qualquer vento emocional. Mas há uma diferença
entre sentir e reagir. Sentir é humano, reagir é automático. Os estoicos chamavam isso de prohairesis, o poder de escolher a resposta. Entre o estímulo e a reação existe um intervalo, e é nesse intervalo que mora o vazio de Musashi, o espaço entre o impulso e o gesto. É nesse espaço que nasce o verdadeiro poder. O vazio é a pausa que antecede a decisão. E toda vez que você escolhe observar em vez de reagir, a energia retorna a você. Observe isso no corpo. Quando a raiva vem, o peito se fecha, a respiração encurta, o rosto esquenta. Quando você não reage, o corpo abre, o ar entra, a energia circula de novo. A neutralidade não é fraqueza, é domínio físico da própria vibração. Na guerra interior, a arma mais letal é o orgulho. O orgulho quer vencer a discussão, quer ter a última palavra. Mas a última palavra raramente é a mais sábia. O orgulho faz barulho. A sabedoria, silêncio. Sêneca dizia: é livre quem se contenta em ser o que é. E quem se contenta em ser o que é, não precisa provar nada. Logo, não se fere por nada. A modernidade nos condicionou a reagir a tudo: notificações, opiniões, comparações. Cada toque na tela é uma provocação à nossa energia. Cada comentário, uma chance de perder o centro. Mas o mundo não vai diminuir o ruído por você. Cabe a você encontrar o silêncio dentro dele. Talvez o segredo de Musashi não tenha sido a espada, mas o espaço entre dois golpes, o instante de pausa, o não movimento. É ali que o ego morre e o instinto desperto aparece. O mundo chama isso de frieza. Ele chamava de clareza. E você? Quanto da sua energia é gasta tentando provar o que já é evidente? Quanto da sua força vai embora apenas porque você quis ter razão? Há quem pense que serenidade é ausência de emoção, mas quem já experimentou a verdadeira calma, sabe, é o oposto. É sentir tudo profundamente, e ainda assim escolher não se perder no que sente. Serenidade não é frieza, é temperatura controlada, é fogo sob domínio. E quando a energia está sob domínio, nada externo tem poder real. Musashi dizia que o guerreiro deve estar preparado para morrer em cada combate, não porque desejasse a morte, mas porque quem já aceitou o inevitável não tem mais medo. E sem medo, o corpo flui, a mente enxerga, o espírito age. O mesmo princípio ecoava no estoicismo. Marco Aurélio lembrava-se todas as manhãs de que perderia tudo, amigos, poder, saúde, vida, e que a consciência disso não era tristeza, mas liberdade. Porque quando o pior já é aceito, tudo o mais é leve. A serenidade é a armadura do desapego. Você pode estar no meio do caos e ainda assim ser o ponto de equilíbrio. Pode estar cercado de gritos e permanecer o silêncio que organiza a sala. Pode estar sob ataque e ainda assim não reagir, porque aprendeu a responder. Reagir é ceder. Responder é escolher. A diferença é tudo. Sêneca escreveu que o homem sereno é aquele que vive de acordo com a razão e não com as paixões. Mas razão, aqui, não é cálculo, é clareza. É o olhar que enxerga além da espuma da raiva, do medo e do orgulho. A razão verdadeira é a paz no meio da tempestade. E Musashi a treinava como se fosse um músculo. Meditava no som da chuva, observava o voo dos pássaros, lutava com o mesmo foco com que desenhava. Tudo era prática do mesmo princípio. A mente, imóvel. No mundo de hoje, serenidade é revolução. Vivemos estimulados para reagir o tempo todo. Um comentário agressivo, uma notícia absurda, uma crítica velada. Mas o homem sereno não reage ao estímulo. Ele reage ao propósito. Ele age só quando há sentido, porque entendeu que a energia é um recurso sagrado. Experimente observar uma pessoa realmente calma. Ela não precisa se justificar, não busca ser compreendida, não entra em discussões que não levam a lugar algum. Sua presença já é resposta. E isso é o que Musashi chamava de energia estável, a vibração de quem não se deixa mover à toa. A serenidade é, portanto, o escudo que reflete o ataque sem absorvê-lo,
como a superfície da água que devolve a pedra ao fundo sem se ferir. O estoico suportava o infortúnio com dignidade. O samurai enfrentava a dor com silêncio. Ambos sabiam que sofrer com sabedoria é mais nobre que vencer com desespero. E talvez seja por isso que a calma intimide tanto, porque ela revela o quanto os outros ainda estão perdidos no próprio ruído. Quantas vezes você reagiu por instinto e se arrependeu segundos depois? Quantas vezes percebeu que, se tivesse esperado um pouco mais, tudo se resolveria sozinho? Talvez a serenidade não seja um dom, mas um treino. E talvez o treino comece quando você se permite não responder imediatamente. O mundo moderno confunde barulho com presença. Achamos que quem fala mais, vive mais. Mas quanto mais você precisa ser ouvido, menos se ouve por dentro. O silêncio, ao contrário, é o som do poder concentrado. Ele é a vibração que antecede o gesto, a força que não precisa anunciar nada. O silêncio não é vazio de som, é cheio de sentido. Musashi entendia que o silêncio era parte da luta. Enquanto o inimigo gritava para se convencer de que tinha coragem, ele permanecia imóvel, respirando, observando cada microexpressão. O outro gastava energia tentando provar força. Musashi guardava a dele e a usava no momento exato. O silêncio era a sua arma invisível. A presença dele fazia o campo de batalha inteiro desacelerar, como se o mundo obedecesse ao ritmo da sua calma. Marco Aurélio dizia: a melhor resposta ao insulto é o silêncio. Não por covardia, mas porque o silêncio devolve ao outro o peso de suas próprias palavras. Quem domina o silêncio domina o ritmo da realidade. É ele quem decide quando a energia se move e quando permanece. Na música, o silêncio entre as notas define a beleza da melodia. Na vida, define a sabedoria das ações. A neurociência moderna confirma o que esses mestres intuíram séculos atrás. O silêncio reorganiza o cérebro. Quando você reduz estímulos, as ondas mentais desaceleram. A amígdala, responsável pelo medo e pela reação, se aquieta, e o córtex pré-frontal, sede das decisões, assume o comando. Em outras palavras, calar é recobrar o poder. O silêncio é o intervalo onde a mente recupera o domínio sobre o corpo. É curioso, o silêncio é tão desconfortável para quem carrega culpa, pressa ou ansiedade. Mas para quem se conhece, ele é lar. Musashi via o silêncio como território de clareza. Ele escrevia que o verdadeiro golpe nasce antes da espada se mover. Nasce do silêncio mental que observa sem julgamento. Quando não há mais ruído interior, a ação se torna inevitável, simples e precisa. Na vida moderna, o silêncio é a nova forma de rebeldia. Ficar em silêncio é se recusar a ser arrastado pela corrente de estímulos, é decidir onde colocar a atenção, é usar a energia para criar em vez de reagir. Pense nas discussões que você já venceu, apenas não respondendo. Pense nas situações em que sua ausência de resposta gerou mais impacto do que 1000 argumentos. O silêncio fala, mas só para quem sabe ouvir. E talvez essa seja a diferença entre poder e aparência de poder. Quem realmente tem energia não precisa provar. O silêncio é o som da confiança absoluta, é o eco do domínio de si. Mas como permanecer em silêncio quando tudo à nossa volta exige resposta imediata? Quando o tempo parece se mover depressa demais e o mundo inteiro cobra posicionamento, voz, reação? Talvez a resposta não esteja em falar menos, mas em aprender a ouvir o que realmente importa. Existe um tipo de força que não se vê, mas se sente. É a força de quem não se deixa arrastar pelo que acontece. O desapego é o poder de permanecer inteiro quando tudo à volta se fragmenta. E não há energia mais estável do que a de quem já não depende do resultado para agir com precisão. Musashi chamava isso de kunumiti, o caminho do vazio. Epicteto dizia o mesmo de outro modo: deseje que as coisas aconteçam como acontecem e tudo irá bem. Ambos entendiam que a paz não vem do controle, mas da aceitação lúcida. Não é desistir, é compreender que lutar contra o inevitável é desperdiçar energia. O desapego não é ausência de sentimento, é presença sem possessão.
Pense nas vezes em que você insistiu em manter algo que já tinha se esgotado, uma relação, uma ideia, uma imagem de si mesmo. O peso que se sente não é o fim, é o apego. Musashi dizia que quem busca a vitória a qualquer custo já está derrotado. E isso vale para o amor, para o trabalho, para a própria identidade. O apego é tensão, o desapego é fluidez. Na filosofia estoica, esse princípio era o coração da liberdade. Marco Aurélio escrevia que as coisas que amamos nos são dadas apenas por empréstimo. Ele via o mundo como um teatro, em que cada papel tem hora para entrar e sair. Aceitar isso é reconhecer que nada nos pertence, nem os aplausos, nem as perdas. E quanto mais cedo compreendemos isso, mais leve se torna a travessia. A psicologia moderna chama esse estado de autorregulação emocional. É a tua habilidade de reconhecer o que sente sem se confundir com o sentimento. É quando você sente raiva, mas não se torna a raiva. Sente medo, mas não age como o medo. A emoção passa por você, mas não te ocupa. O desapego, nesse sentido, é a inteligência emocional em sua forma mais elevada. Musashi praticava o desapego não apenas de coisas, mas de estilos. Ele estudava todas as escolas de espada e depois as abandonava. Buscava a essência por trás da forma. Ele compreendeu que o apego à técnica é o mesmo apego do ego. Ambos limitam a percepção do que é real. O verdadeiro domínio vem quando nada mais te define, quando você é livre até da necessidade de ser consistente. Mas desapegar exige coragem. A coragem de ver algo que você amava se transformar. A coragem de reconhecer que algumas batalhas só existem porque você ainda quer ter razão. E a coragem de permitir que a vida se reorganize sem a sua interferência. Epicteto dizia que o sofrimento surge do desejo de que as coisas sejam diferentes do que são. E é aqui que a sabedoria se encontra com a energia. Quanto mais você resiste ao fluxo, mais pesado se torna o caminho. Quando você solta, o mundo volta a se mover. O desapego é o segredo da ação precisa. Quem não está preso ao resultado pode agir com leveza. Quem não precisa vencer é quem mais vence, porque não desperdiça energia tentando dominar o incontrolável. Talvez o que chamamos de paz interior não seja outra coisa senão a habilidade de deixar ir, de olhar para algo e dizer: posso viver sem isso e ainda assim serei inteiro. E você? O que ainda segura com tanta força que já te impede de fluir? Existe um momento em que o esforço deixa de ajudar e começa a atrapalhar. Você já sentiu isso? Quanto mais tenta, mais parece que as coisas escorrem entre os dedos. Musashi chamava esse ponto de ruptura de ação sem mente. Lao Tzu chamava de Wu Wei, agir sem forçar, mover-se com o ritmo natural das coisas. Os estoicos, por outro lado, chamavam de conformidade com a natureza e viam esse estado como o ápice da sabedoria. Viver de acordo com o fluxo do universo, não contra ele. Em todos os casos a lição é a mesma. Há um limite invisível entre o controle e o colapso. O guerreiro, o filósofo, o artista, todos descobrem cedo ou tarde que tentar dominar o que não depende deles é desperdiçar força. O segredo está em aprender a ouvir o movimento, não a empurrá-lo. Quando Musashi lutava, não planejava cada golpe. Ele observava, respirava e reagia com o corpo inteiro, como se fosse a própria corrente do acontecimento. Nenhuma resistência, nenhuma pressa. A ação certa surgia sozinha, precisa, rápida, inevitável. Era o vazio se movendo através dele. No mundo moderno, o esforço excessivo tomou o lugar da presença. Acreditamos que se não estivermos exaustos, não estamos fazendo o suficiente. Mas há uma diferença entre empenho e atrito. Empenho é o que nasce da harmonia. Atrito é o que vem do medo. E a maior parte do nosso cansaço é medo disfarçado de produtividade. O não esforço não significa passividade, mas eliminar o excesso, o peso das intenções, das comparações, das expectativas. É agir com o mínimo de ruído interno possível. Quando a mente se cala, o corpo sabe o que fazer. É assim que o dançarino parece voar,
que o músico desaparece dentro da música, que o arqueiro acerta o alvo antes de pensar. Os estoicos diriam que isso é agir com razão pura, fazer apenas o que depende de nós e aceitar o resto. O fluxo é esse equilíbrio entre intenção e rendição. Você se prepara, age com clareza e depois solta o resultado. O desapego aqui volta a aparecer, porque quem precisa controlar tudo não consegue fluir. A psicologia moderna chama esse estado de flow. É quando a percepção do tempo se dissolve, quando o esforço e o prazer se misturam, quando a consciência e a ação se tornam uma só coisa. É o que sentimos em momentos de criação, de foco, de presença total. Mas o caminho até lá exige silêncio e prática. Sem disciplina, o fluxo se quebra. Sem entrega, o fluxo não vem. Musashi treinava para atingir esse ponto todos os dias. E cada treino era, na verdade, um exercício de escuta. Escutar o corpo, o vento, o adversário, o próprio coração. Agir quando tudo dizia agora, parar quando o instante pedia pausa. O guerreiro que força o tempo morre, o que entende o tempo vence sem lutar. E talvez a vida também funcione assim. A vitória não está em empurrar o rio, mas em aprender a nadar com a corrente. Quantas vezes você insistiu em algo que só começou a fluir depois que você simplesmente parou de insistir? A liberdade não nasce do impulso, mas do hábito. Parece contraditório, mas todo domínio começa na repetição. Musashi sabia disso. Ele treinava todos os dias, mesmo quando não havia batalha. Dizia que o corpo deve lembrar do que a mente esquece. O movimento só se torna livre quando não precisa mais ser pensado. Os estoicos também viam a disciplina como caminho para a serenidade. Epicteto lembrava que nenhum homem é livre se não pode comandar a si mesmo. A liberdade não é fazer o que se quer, mas escolher o que é necessário. É o contrário da impulsividade. É o poder de decidir com clareza o que merece sua energia. O treino, seja físico ou mental, é a forma de alinhar vontade e ação. Musashi não treinava apenas a espada. Treinava o olhar, o silêncio, a respiração. Desenhava com o mesmo foco com que lutava. Para ele, o gesto simples, o traço do pincel, o corte do bambu, o deslocar do pé, era o espelho da mente. Cada ato cotidiano era um campo de batalha invisível onde o ego podia surgir. Por isso, cada ato era também uma meditação. A disciplina verdadeira não é rigidez, é presença. Quando você faz algo todos os dias com consciência, a prática transforma o tempo em aliada. Cada repetição aprofunda a percepção. Cada esforço constante constrói leveza. O guerreiro sem disciplina é escravo do acaso. O disciplinado transforma o acaso em arte. Na vida moderna, essa lição se perdeu. Confundimos liberdade com ausência de rotina, como se o fluxo viesse da improvisação. Mas o fluxo nasce do preparo. É a estrutura que permite que o espírito dance. O músico só improvisa porque estudou escalas até que elas se tornassem instinto. O surfista só parece livre porque entende as marés. O samurai só é calmo porque já lutou consigo mesmo 1000 vezes antes de empunhar a espada. O treino diário, seja ele qual for, é uma forma de reverência. Você se curva ao tempo, ao aprendizado, à imperfeição. E o tempo devolve respeito na forma de fluidez. Treinar é se tornar íntimo do silêncio. É aprender a reconhecer quando o corpo quer desistir e a mente quer julgar. É ali que começa o domínio. Marco Aurélio escrevia todos os dias em seu diário, não para ser lembrado, mas para se lembrar. Lembrar de não ceder ao orgulho, à raiva, à pressa. O diário era o treino da alma, assim como a espada era o treino do corpo de Musashi. 2 disciplinas, um mesmo propósito: manter o eixo no meio do caos. Hoje o treino pode ser acordar cedo, meditar, estudar, cuidar do corpo ou simplesmente calar antes de reagir. Cada hábito consciente é uma vitória sobre a dispersão. E quanto mais você repete essa vitória, mais sua energia se organiza, até que a disciplina deixa de ser dever e se torna natureza. A liberdade então deixa de ser sonho e vira presença,
porque ser livre não é não ter limites, é conhecer os seus e transformá-los em força. E talvez seja por isso que os maiores mestres da história foram também os mais disciplinados. Eles sabiam que o esforço contínuo é o caminho para o esforço inexistente. O treino é o portal para o vazio. Mas por quê, mesmo sabendo disso, insistimos em buscar atalhos? O que nos faz resistir tanto à repetição, se é justamente nela que mora a liberdade que tanto procuramos? Existe uma arma mais afiada do que a espada, a consciência, e é com ela que Musashi e Marco Aurélio realmente lutaram. Um escrevia com tinta, o outro com aço, mas ambos cortavam o mesmo inimigo, a ilusão. Musashi dizia que a espada que corta o inimigo deve primeiro cortar a si mesma. Ele entendia que toda técnica é apenas uma forma de autoconhecimento, e quando o combate terminava, ele desenhava, escrevia, refletia. O campo de batalha se tornava papel, o sangue, tinta. Era assim que o guerreiro voltava a ser humano, porque a luta exterior, por mais intensa que fosse, nunca era tão perigosa quanto a interior. Marco Aurélio fazia o mesmo, mas em silêncio. Todas as noites, escrevia para si mesmo, não para deixar um legado, mas para se limpar do dia. Anotava as falhas, os excessos, as reações que poderiam ter sido evitadas. Chamava isso de exame da alma. E o que parecia introspecção era, na verdade, disciplina espiritual. O mesmo treino diário que Musashi fazia com o corpo, o imperador fazia com o pensamento. Ambos entendiam que a mente precisa de espaço para se reorganizar. Sem esse intervalo de reflexão, a energia se acumula e se torna ruído. É por isso que o diário, o desenho, a meditação ou qualquer forma de expressão consciente funciona como purificação. Você escreve para entender, entende para soltar, e ao soltar, a energia volta a fluir limpa. A escrita é o golpe mais preciso que existe, porque atinge o inimigo invisível, a confusão interior. Quando você traduz o que sente em palavras, o caos perde forma. O que era sombra se torna luz. O que era peso se transforma em compreensão. É como se cada frase fosse um corte cirúrgico abrindo espaço dentro de si. No mundo moderno, o diário parece um costume esquecido, mas talvez seja justamente o que mais falta. Vivemos inundados de informação, mas vazios de sentido. Falamos com todos, menos conosco. E é por isso que a mente fica pesada, reativa, cansada. Escrever é conversar com o próprio silêncio. É transformar pensamento em presença. A psicologia chama isso de autocontenção narrativa, a capacidade de dar forma às emoções para que elas deixem de nos dominar. Os samurais faziam isso séculos antes da ciência nomear o processo. Eles escreviam poemas antes das batalhas, não para buscar beleza, mas para purificar o medo. A arte era a outra metade da espada. Quando Musashi desenhava o bambu, não era o bambu que ele estudava, mas o próprio estado de espírito. O traço tinha que ser firme, fluido, sem hesitação, o mesmo gesto de um golpe perfeito. O pincel era apenas o espelho da alma disciplinada. E se hoje o campo de batalha é a mente, talvez o diário ainda seja a arma mais eficaz. Porque no momento em que você escreve o que sente, você deixa de ser o sentimento e passa a ser o observador. E o observador sempre vence. O silêncio que existe entre o pensamento e a palavra é o mesmo vazio que Musashi chamava de Ku. É ali que o caos se transforma em clareza. Talvez seja por isso que o som do pincel ou da caneta sobre o papel ainda soe como o ruído mais pacífico do mundo. Mas quantas vezes você parou de verdade para conversar com o próprio silêncio? Quanto tempo faz desde a última vez que você olhou para dentro sem pressa, sem medo do que iria encontrar? Algumas pessoas entram em um ambiente e tudo muda. O ar parece mais leve, o tempo desacelera, as vozes diminuem. Não é coincidência, nem misticismo puro. É o que muitos chamam de aura, mas o que Musashi e os estoicos entenderiam como coerência interior. A energia do corpo segue o ritmo da mente, e quando a mente está em silêncio, o corpo inteiro irradia presença.
Musashi não precisava ameaçar. Sua calma fazia isso por ele. Antes do primeiro movimento, o adversário já sentia que algo o ultrapassava. Era como se a energia ao redor dele obedecesse a outra gravidade. Essa força não vinha do físico, mas da harmonia entre intenção e respiração. Era a aura do vazio, o estado de quem não tem nada a provar. Na filosofia estoica, essa presença era o sinal da alma imperturbável. Marco Aurélio descrevia o sábio como alguém que permanece ereto, sem precisar de muros externos. A estabilidade interior é magnética porque é rara. Em um mundo que vibra em ansiedade e pressa, a serenidade soa quase sobrenatural. Mas é apenas o equilíbrio natural de quem aprendeu a não reagir. A ciência moderna chama isso de coerência cardíaca. Quando o coração e a respiração entram em ritmo, o sistema nervoso reduz o estresse e libera o corpo para o estado de foco e empatia. Pessoas que cultivam esse padrão emanam calma mensurável. Seus batimentos influenciam os de quem está por perto. O antigo campo energético é, em parte, esse diálogo invisível entre ritmos biológicos. A aura nada mais é do que harmonia fisiológica e psíquica em manifestação. Musashi descobriu isso intuitivamente. Quando a mente se cala, o corpo obedece sem tensão. O olhar se fixa, a respiração se encaixa, o gesto se torna inevitável. Não há mais conflito entre o querer e o fazer. É o vazio agindo através de você. E quem observa sente. Por isso, presença é energia, e energia é comunicação sem palavras. Epicteto dizia que a tranquilidade é um bem que se expande. Quem a cultiva transforma o ambiente. No mesmo espaço onde antes havia competição, surge respeito. Onde havia ruído, nasce atenção. É o poder sutil do equilíbrio. O guerreiro que domina a si mesmo não precisa erguer a voz. A calma dele fala em todas as direções. No cotidiano, essa aura se traduz em gestos simples, em olhar nos olhos sem tensão, em falar devagar, em escutar mais do que responder, em se mover com economia de energia. É um tipo de elegância espiritual, não a aparência do controle, mas a ausência de desordem. A presença serena é o oposto do carisma explosivo. É um magnetismo silencioso, como o de uma chama estável. Não chama a atenção, sustenta a atenção. E essa diferença muda tudo. Um busca ser visto, o outro faz ver. Talvez o maior sinal de evolução não seja brilhar mais forte, mas perturbar menos. Ser uma frequência que pacifica, não que disputa. E isso só é possível quando o ego se dissolve no vazio, porque no fim, a aura é apenas o reflexo do que você vibra em silêncio. E a pergunta que fica é: se todos ao seu redor sentissem a sua energia antes de ouvir suas palavras, o que exatamente eles sentiriam? O tempo passa, as palavras se apagam, as vitórias se confundem, mas o silêncio permanece. É ele que atravessa os séculos ecoando em quem aprende a ouvir. Musashi morreu há mais de 400 anos, Marco Aurélio há quase 2000, mas o que unia ambos não era a espada nem o império. Era o domínio sobre si. O mundo muda de forma, mas não de natureza. As guerras agora são internas, travadas em telas e pensamentos. O ruído deixou de ser o som das espadas e virou o zumbido da mente. Vivemos cercados de estímulos, mas famintos de sentido. E talvez por isso, o silêncio seja hoje mais revolucionário do que nunca. Musashi dizia que a vitória é conquistada antes do combate. Ele se referia à calma, porque quem está em paz não pode ser desestabilizado. O silêncio, quando cultivado, se torna uma estratégia. Você observa o outro se perder em palavras enquanto economiza energia. Você percebe o movimento antes que ele aconteça, porque o vazio te dá espaço para enxergar. A verdadeira sabedoria não se exibe, apenas age no momento certo. Os estoicos chamavam isso de ataraxia, a alma tranquila imune ao caos. Eles sabiam que a vida é imprevisível e que o único poder que realmente possuímos é o de escolher como reagir. Essa é a essência da liberdade, não fazer o que quer,
mas não ser arrastado pelo que sente. O legado de Musashi e dos estoicos é simples, mas exigente. Não se trata de se afastar do mundo, mas de permanecer inteiro dentro dele, de caminhar por entre o barulho sem deixar o barulho entrar, de entender que o vazio não é fuga, é centro. A psicologia moderna chama isso de autorregulação, as tradições antigas chamavam de iluminação, mas os nomes pouco importam. O que importa é o mesmo princípio. A vida não pede mais esforço, pede mais consciência. O silêncio é a linguagem da alma madura. É nele que as respostas se formam, que a energia se reorganiza, que o ego se dissolve. Quem aprende a ouvir o próprio silêncio, descobre que quase tudo o que procurava fora sempre esteve dentro. Musashi deixou como última lição o Dokodo, o caminho da solidão. Entre suas 21 regras, há uma que resume todas as outras. Aceite tudo exatamente como é. Marco Aurélio escreveu algo parecido. Adapte-se às coisas entre as quais o destino te colocou e ame sinceramente os seres com quem o destino te uniu. 2 homens separados por oceanos e séculos chegaram à mesma conclusão. A paz é o resultado da aceitação. E a aceitação é o silêncio transformado em sabedoria. Talvez seja isso que chamamos de poder interior, a capacidade de permanecer calmo enquanto o mundo gira. A serenidade como a mais alta forma de força. A presença silenciosa que não domina, mas inspira. Porque no fim, não é o barulho que move a história. É o silêncio de quem observa, compreende e age no instante exato. E quando tudo se cala, só o essencial continua a falar. Você consegue ouvir?